Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan. Agora temos na mesa a nossa convidada, que é a doutora Francisca Raimundo de Souza Barreiro. Ela é diretora clínica da Santa Casa. Bem-vinda, doutora. Obrigada. É uma alegria para a gente a oportunidade de estar aqui com vocês e com a população de Poços de Caldas. O assunto mais evidente aqui é a questão dos transplantes, que acabou envolvendo a Santa Casa, envolvendo vários médicos de Poços de Caldas. Neste período em que o processo que está tendo sequência agora aconteceu, a senhora já era da Santa Casa? Eu tenho a alegria, o privilégio de ter vindo de Pouso Alegre, onde eu me formei, ter feito um tempo também de residência em Belo Horizonte, estar trabalhando em Poços de Caldas há cerca de 23 anos. Então, antes de se iniciar os transplantes em Poços de Caldas, os transplantes começaram em 1991. Em 1990 eu já trabalhava aqui. Então, há 23 anos eu trabalho na Santa Casa de Poços de Caldas. Eu tenho acompanhado todas as atividades desses nossos colegas na Santa Casa de Poços de Caldas e atualmente como diretora clínica e esses médicos fazendo parte do corpo clínico. Então, eu me sinto na responsabilidade de estar aqui dizendo para a população que todas as coisas serão esclarecidas e os nossos colegas, a população os conhece, vocês jornalistas os conhecem, os nossos colegas sempre trabalharam de uma forma digna, de uma forma honesta, sempre priorizando o paciente, trabalhando pela saúde dos pacientes de Poços de Caldas e região. Ele quer saber se a médica realmente acredita nisso. Ele acredita no bom trabalho da Santa Casa, porém pensa que afirmar por todos os médicos é uma atitude um tanto quanto prematura. Nós acreditamos, nos colegas que trabalham conosco e nós, a Santa Casa de Poços de Caldas, eu como diretora clínica, respondendo pela assistência médica ali, e a Associação Médica de Poços de Caldas, nós cremos no trabalho desses profissionais, de todos esses profissionais. Se nós não acreditássemos no trabalho deles, na dignidade, na honra dele, nós não iríamos nos reunir e colocar para a imprensa uma carta aberta também que nós colocamos. E nós estamos estudando também estratégias de estarmos abordando os nossos pacientes para que eles entendam, confiando em nós, eles entendam que esses profissionais são dignos. E eu creio que a maioria das pessoas já tiveram alguém que já passou pela Santa Casa de Poços de Caldas, como pelos outros hospitais da cidade. Nós temos um atendimento muito bom em Poços de Caldas e nós sentimos muito isso quando vem um paciente de fora que é atendido em Poços de Caldas. Tanto atendido em policlínicas como atendido nos hospitais. O pessoal que vem de fora valoriza muito o nosso atendimento. Então, nós temos uma boa assistência, eu confio no atendimento dos nossos colegas e se nós não confiássemos nesse atendimento, nós, como médicos da Santa Casa, como médicos de outros hospitais, como médicos da Associação Médica, nós não estaríamos juntos nesse empenho de estar junto com eles, ajudando a provar que todos esses nossos colegas acusados são pessoas inocentes. O que a Santa Casa está fazendo a favor das famílias das vítimas, já que vocês estão defendendo os médicos, os funcionários da Santa Casa, mas ela quer saber também das famílias, já que eles sofreram também com essa situação. Olha, Esdras, não existem vítimas da Santa Casa, existem vítimas da doença. Existem pessoas que foram vítimas de acidentes, foram vítimas de acidentes de moto, acidentes de carro, de quedas de altura. Existem pessoas que foram vítimas de derrames, de sangramento cerebral. Então, essas famílias são vítimas de doenças que aconteceram com algum familiar dela. Então, não são vítimas da Santa Casa, com certeza. Nós médicos, nós sempre lutamos pela vida. Nós não fazemos vítima. E nessa luta pela vida, nem sempre nós ganhamos a batalha. Porque nós sabemos que, eu creio que vocês creem aí no poder de Deus, na atuação de Deus e na soberania de Deus. Então, muitas vezes, por mais que a gente lute pela vida, dentro dessa soberania da vida, nós perdemos essa luta pela vida. E em relação aos transplantes, muitas vezes nós perdemos a luta pela vida, mas com a doação de órgãos, muitas pessoas conseguem vitória em continuar vivendo através dessas doações. E a gente sabe que nós nunca fizemos vítimas ali, e isso foi muito bem colocado pelos peritos, médicos peritos do Ministério Federal, do Ministério da Saúde a nível federal, em que é perguntado para esses médicos peritos
e várias perguntas se por acaso houve alguma atuação nesse caso em que os medicamentos poderiam ter levado a uma alteração da perfusão sanguínea cerebral e dado um diagnóstico errado de morte encefálica. E entre todas as respostas que ele coloca, nós podemos, por exemplo, ler aqui quando é perguntado se drogas que deprimem o sistema nervoso central, eles podem influenciar a perfusão cerebral, eles podem influenciar o resultado do exame da arteriografia cerebral. E esses peritos colocam que os peritos, no momento da confecção deste laudo, não encontram relatos na literatura médica científica que demonstre que drogas depressoras de sistema nervoso central atuem de forma a influenciar a perfusão cerebral ou alterar o resultado de uma arteriografia cerebral. Quando é perguntado também se a conduta dos médicos, nesse caso, contribuiu para a evolução do quadro clínico do paciente, culminando com a sua morte, os peritos respondem. Os peritos entendem que não. Não houve nenhuma conduta médica, segundo os peritos não daqui de Poços de Caldas, mas peritos a nível federal. Nós temos aqui perito criminal federal, 2 peritos criminais, eles analisaram esse prontuário e eles concluíram que não houve nenhuma conduta médica que conduzisse o paciente a evoluir para a morte encefálica, que as condutas do médico foram corretas. Essa evolução para a morte encefálica é algo que está sujeito a acontecer com qualquer um de nós que tenha um derrame cerebral hemorrágico. Doutor, temos na mesa agora o doutor Adrian Cagnani, ele é assessor jurídico da Associação Médica, representando então o presidente, ele é quem acompanha juridicamente esse processo. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Tem uma pergunta, né, para a gente fazer sobre essas reuniões que vocês fizeram, sobre esse apoio, como teve início todo esse apoio que vocês recentemente colocaram publicamente aos médicos que foram aí condenados em primeira instância, né? Sim. Houve uma movimentação da parte dos médicos que houve uma certa revolta sobre a generalização, né, do que aconteceu envolvendo toda a classe médica. Não se pode prejudicar uma categoria inteira por causa de um processo, não se pode julgar todos os outros profissionais pelo que está escrito em um processo, né? Isso causou essa comoção e essa união dos médicos para que fosse esclarecido que esse processo, na verdade, trata-se de uma sentença de primeira instância que pode ser revisada em segunda instância e que trata de irregularidades cometidas de acordo com a denúncia e com a sentença, cometidas contrariamente ao que diz a lei de transplantes, né? Isso não pode generalizar toda uma cidade ou uma categoria como bandidos, traficantes de órgãos e como está havendo por alguns setores da imprensa, não os senhores, né, claro, senão nós não estaríamos aqui, e pela uma parte da população que entende que se houve uma sentença contra alguns médicos de Poços de Caldas, todos seriam bandidos ou traficantes de órgãos ou homicidas. Embora é muito da nossa cultura generalizar determinadas coisas, mas ficaram bem explícitos aqui nomes de, especialmente 4 médicos diretamente envolvidos e outros poucos envolvidos. E na própria condenação, o juiz coloca lá, né, acho que termos pesados ali que a gente poderia discutir. E como foi uma surpresa para vocês essa condenação aqui com eles? Até complementaria o que levou à reabertura desse caso. Será que esse outro caso nacional aí envolvendo médicos também acusados de acelerarem mortes das pessoas? Eu não advogo neste processo especificamente, porque eles têm, cada um tem o seu defensor. Eu advogo para a Associação dos Médicos, que faz a proteção jurídica de toda a classe. Não houve uma reabertura do caso, houve um inquérito que vem se arrastando por muitos anos, só que agora culminou, não me lembro se em 2012 ou 2011, na denúncia do Ministério Público Estadual, e aí o inquérito virou um processo judicial e depois houve a sentença do juiz. Mas todo esse tempo que transcorreu foi de investigação e inquérito judicial do Ministério Público. Perfeito. Os senhores consideraram, comentando inclusive em off, que o próprio juiz, na verdade, é leigo com relação às situações que envolvem o processo? Não, é leigo com situações que envolvem a medicina, como nós somos. Perfeito. O que eu queria deixar bem claro aí, uma coisa, como eu estava dizendo agora há pouco,
as possíveis infrações à lei de transplantes. A lei de transplantes tem lá vários artigos que falam como devem ser feitos os transplantes, qual o procedimento correto. São infrações administrativas que são crimes, porque a lei de transplantes, se ela for vilipendiada, ela é um crime a quem pratica esse... E o juiz cobra exatamente esses procedimentos. Isso é muito diferente de dizer, olha, existe uma máfia que está matando pacientes e traficando órgãos. Quer dizer, isso é homicídio, é outra coisa muito diferente. O tráfico de órgãos também. Pela sentença que vocês têm aí, não existe um depoimento ou um documento que diga, olha, eu paguei tanto pelos órgãos, ou eu vendi os meus órgãos para o médico tal ou para a Santa Casa. Isso não existe no processo. Então, pelo que eu vi, né? Até o que eu vi. E como a doutora Francisca bem explicou, existem outros laudos no processo, outros documentos que não foram mencionados na sentença. Então, nós precisamos conter essa onda maquiavélica que existe, de que há uma máfia, de que todos os médicos seriam... Porque para acontecer isso que diz na sentença, em geral, não nesse caso específico, significaria que todo mundo na cidade colabora com os promotores que passaram até então no caso, os delegados de polícia federal, os juízes que arquivaram outros processos, todos os médicos da Santa Casa, os enfermeiros, o pessoal da recepção, da administração. Então, o que nós queremos conter e admoestar a população é contra esse denuncismo generalizado, não contra esse processo. Então, tem que haver essa diferença. O juiz está dizendo, foi desrespeitada a lei de transplantes, tudo bem. Isso consta do processo. Agora, outras coisas que estão sendo ditas na imprensa não consta do processo e também não consta contra nenhum outro profissional, como você acabou de dizer.